O Diácono Gilmar, que nessa hora está dormindo, se comendo queijinho lá na casa da minha irmã. Meu irmão menor, lá na Taparuba, comendo queijinho, né? Santa Igreja, né? Pastor não viaja de Natal, né? O pastor fica na igreja, o pastor viaja depois. Um dia ali, né? Você pensa assim, dia normal, todo mundo ainda com uma escapadinha. E ninguém nem se minha mão. Amém? Capítulo 3 da carta de Paulo à igreja de Colossenses. Diz assim o versículo 1. Eu vou explanar aqui alguns versículos para que nós possamos entender bem essa palavra, né? É bom ler a Bíblia e entender. Eu converso com muita gente, tem muita gente que diz assim: olha, pastor, eu até tento ler a Bíblia, mas eu nem entendo nada. Não é? É um livro de difícil entender a palavra de Deus. Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele ilumina o nosso entendimento para que nós possamos entender a palavra de Deus. Não é? O homem que não tem o Espírito Santo, ele lê a Bíblia e fala: poxa, eu leio esse livro e não entendo nada. Mas na verdade a palavra de Deus ela só pode ser discernida pelo Espírito de Deus. Bem, e glória a Deus que nos enviou o Santo Espírito para abrir o nosso entendimento, para que quando nós lemos a Bíblia, a luz se acende e nós conseguimos entender o que Deus está dizendo para a sua igreja. Porque a Bíblia não é um livro comum para o homem carnal, mas para nós que somos servos do Senhor, ela é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando com a sua santa e amada igreja através dessa palavra, do livro dessa profecia. Regras para o viver santo. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Deus. Os primeiros 3 versículos, Paulo escrevendo à igreja de Colossenses, ou a igreja da cidade de Colossos, Paulo e Timóteo, porque quem escreveu literalmente essa carta foi Timóteo, sendo ditado pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente enquanto estava preso em Roma. Pois bem, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Por que nós somos chamados cristãos? Nós somos chamados cristãos meramente porque somos seguidores de Cristo. A palavra cristão não aparece na Bíblia. Foi usada a primeira vez por um homem chamado Tertuliano, que denominou os seguidores de Cristo de cristãos. Mas se nós somos seguidores de Cristo, nós também somos imitadores de Cristo. Amém ou não? Amém. Cristo morreu e ressuscitou. Todo mundo sabe disso, né? Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Diga: Cristo morreu. Cristo morreu E ressuscitou. e ressuscitou. Cristo morreu e ao terceiro dia, diz a Bíblia, que ele levantou-se do sepulcro onde ele estava sepultado e foi glorificado, recebendo do Pai toda a glória que já lhe pertencia desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus deixa de ser homem
É por isso que Jesus diz assim: olha, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o cristão começa a obter sucesso, obter êxito, não êxito, êxito, quando a pessoa que serve a Cristo, um crente do popular, fala, sou evangélico, eu sou cristão evangélico, eu prefiro o crente, eu sou crente, do popular. Debaixo do colchão? Não. Jesus disse aos seus discípulos: ajuntai para vós tesouro no céu. Porque aqui na terra o ladrão rouba, a ferrugem corrompe, a traça destrói o tecido. O tesouro que você ajuntar aqui na terra, ele pode ser corrompido, pode ser roubado, pode ser destruído, mas ajuntai para vós tesouro no céu. Porque ladrão é ladrão, ladrão a traça, ladrão a ferrugem. Jesus, ele, quando nós aceitamos a fé, ele nos ensina como ser prósperos. Existem crentes que vivem na igreja, mas vivem uma vida financeira destruída, uma vida material derrocada e miserável. Por quê? Porque está correndo atrás do dinheiro. O crente fiel, querido, não precisa correr atrás do dinheiro. O crente fiel precisa seguir a Cristo. E o Senhor diz a Bíblia, no capítulo 28 de Deuteronômio, se nós ouvirmos os mandamentos da palavra de Deus e cuidarmos em segui-los e não nos desviarmos dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Diz a Bíblia, Maurício, que o Senhor vai dizer para a bênção: ó bênção, você está vendo, Maurício? Ele ouve a minha palavra, ele lê a minha palavra e ele não se desvia da minha palavra. A partir de hoje, bênção, você vai seguir o Maurício. Onde ele for, você vai atrás dele, até você alcançar. Não é você que tem que correr atrás da bênção, meu irmão. Se você for fiel, Deus manda a bênção correr atrás de você, até que ela te alcance. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. Por quê? Porque quando eu deixo a prioridade de Deus de lado, Deus cuida da prioridade dele. Baseado no capítulo 1 de Ageu, eu criei uma frase textual. Diz assim: quando eu cuido da obra de Deus, Deus cuida de mim. Diga assim: quando eu cuido da obra de Deus, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ou seja, quando eu ajudo o tesouro no céu, quando eu busco primeiro o reino do céu, quando eu penso nas coisas e busco as coisas que são de cima, Deus está cuidando de mim. Amém? Jesus disse aos seus discípulos: não estejam preocupados com o que vocês vão comer, nem com o que vocês vão se vestir, como vocês vão se vestir. Por quê? Olhem as aves dos céus, elas não plantam, nem colhem, elas não cozinham, elas não trabalham, elas cantam para Deus, e o Senhor se encarrega de sustentá-las. Sabe quando o passarinho morre de fome? Ó Deus, quando ele está na gaiola. Quando o homem egoísta, egocêntrico, presunçoso, metido à besta, vê um passarinho que canta muito bem e condena aquele passarinho porque ele canta muito bem, condena ele à prisão perpétua. Vai ficar na gaiola até morrer porque canta muito bem. Misericórdia. E poderá, eu estou dizendo para ninguém deixar de criar passarinho. Tem gente que cria um carinho, um amor, e depois quando a galera vai soltar, senão não
E desde que seja permitido pelo dono, né? Senão, já viu. É inafiançável, pelo dono. Prender, estimular, protegido pelo dono. Então tem duas coisas que a cara tem no Brasil: pessoa alimentícia e isso aí, tráfico de animais silvestres. Não tem criança, misericórdia, tem federal. Bom, deixa pra lá. Deus cuida das aves do céu e também cuida dos lírios do campo, sem que eles precisem trabalhar para isso. Pastor, está dizendo para eu parar de trabalhar? Não. Eu estou dizendo para você tirar, rever a ordem em que estão as prioridades da sua vida. Deus não aceita estar em segundo plano. Não aceita estar em segundo plano. Nem pela tua esposa, nem pelo teu esposo, nem pela tua filha, pelo teu filho, tampouco pela sua vida financeira. Deus não aceita você dizer assim: hoje eu não tenho tempo, não vou servir a Deus, não vou à igreja, porque eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado ganhando dinheiro. Se é que nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos então nos aplicar das coisas que são de cima, das coisas concernentes ao reino de Deus. O Senhor Jesus, Ele diz para você através dessas palavras, Ele está dizendo: preocupe-se com as pessoas que estão indo para o inferno, preocupe-se com o órfão, preocupe-se com a viúva, preocupe-se com os drogados, com os idólatras, com os perdidos. Traga eles para minha casa, cuide deles, dê de comer ao faminto, vista aquele que está nu, se preocupe com a minha palavra, porque vou prosperar a tua vida. Você vai prosperar quando você estiver no centro da vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia diz também? A Bíblia diz que se você for fiel ao Senhor, você vai comer o melhor desta terra. Presta atenção. Tudo isso é bíblico, é profético. Isso aqui não pode ser desmentido. Nem Deus desmente o que está aqui. A Bíblia diz que Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Quando você olha com a Bíblia, quando você olha dizendo assim: Senhor, a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor fala: é verdade, diz Deus. Glória a Deus. A tua palavra diz: o salmista Davi foi moço e foi velho, e nunca viu justo desamparado, nem a sua descendência vai ligar o pão. O Senhor diz: é verdade, a minha
Você pode pedir fé. Pode pedir fé. Ele falou que era a porção dobrada do Espírito que é em você. Eu quero o dobro da porção que você tem. Bom, né? Não foi embora o profeta. Só ficou a capa. Eliseu, opa, a experiência é minha. Só que ele tinha atravessado o Jordão. E para atravessar o Jordão, Elias milagrosamente fez com que o rio parasse o seu curso. E eles atravessaram por dentro do rio. E agora Eliseu ficou com a capa e com a fé. Não adianta ficar com a capa se tiver fé. O que é isso, pastor? Não adianta ter rótulo de crente. Não adianta ter nome de crente. Não adianta ter Bíblia de crente, carteirinha de crente, vida de crente. Não adianta viver professando a fé cristã se você de fato não tiver a fé. Porque a fé é morta em si mesma se não houver obras. Está entendendo? Então você precisa agir pela fé. Eliseu pegou a capa de Elias. Bom, o profeta foi embora. Até hoje eu era moço do profeta. Mas agora eu recebi pela fé a porção dobrada, o dobro da unção da vida do ministério de Elias. Mas Elias foi embora. Eu não vou virar as costas para Elias e nem vou maldizir o ministério de Elias. Ele pegou a capa, dobrou ela e levou ela até o rio e perguntou assim: onde está o Deus de Elias? Como se ele dissesse assim: o Deus que era na vida de Elias era na minha vida também. Querido, eu quero dizer para você, na unção e na autoridade do Espírito Santo de Deus, o Deus que era na minha vida é na tua vida, o Deus que foi na vida de Moisés é na tua vida, o Deus que foi na vida de Elias é na tua vida, o Deus que foi na vida de João, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de André, de Bartolomeu, de Filipe, aleluia, de Estevão. Esse mesmo Deus é na tua vida se você agir no Espírito, se você andar no Espírito, e se você der prioridade às coisas do Senhor. Deus vai agir na tua vida e você será próspero, e você será abençoado, e você terá o melhor dessa terra, e acima disso, a presença gloriosa do Espírito Santo habitando dentro de você. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Se você quer essa palavra. Oh, Santo Deus. Versículo 4. Já vou encerrar. Mais 4 minutinhos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Vou repetir. Quando Cristo, que é a nossa vida, está falando da vida eterna, da salvação. Antes de encontrar Cristo, nós estávamos mortos. Efésios 2:1. Vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, né? Em que vós andastes em outros tempos. Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor Jesus foi lá na sepultura do pecado, abriu a sepultura e disse: vem para fora, você agora não está mais morto para Deus, você agora vive. Por isso que esse versículo está dizendo assim: quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, está falando do quê? Do arrebatamento. Está falando do quê? Do juízo. Quando Cristo se manifestar, aparecer na humanidade. Se você for fiel, porque lá no arrebatamento ele vai aparecer, mas lá no juízo final ele vai aparecer. A Bíblia diz que o céu vai se enrolar no mundo. Sabe o que vai acontecer esse dia? Tremendo. Não vai haver mais divisão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Os olhos da humanidade serão abertos para o mundo espiritual. Então as pessoas vão olhar para o céu e não vão ver somente o azul do sistema solar, do universo. Não. As pessoas vão olhar
terceiro céu, que é a dimensão espiritual. E eles vão ver com seus próprios olhos o céu se abrindo e um batalhão de anjos descendo e formando um corredor, e no meio desse corredor descendo o Cristo de Deus glorificado, cheio de glória, cheio de poder e cheio de autoridade. E com ele vem você. Aleluia. Glória a Deus. Você, a Bíblia diz que desce com ele uma multidão incontável, os santos do arrebatamento, todos glorificados, vamos descer junto com Cristo, quando ele estabelecer o trono dele, lá no Monte das Ovelhas. De lá ele vai julgar toda a humanidade. Aí vai se cumprir o que eu disse antes, que todos os joelhos vão se dobrar. Aquele que aceitou a Cristo em vida, glória a Deus, já foi arrebatado. Ou aqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação, que morreram pela fé, aqueles vão se dobrar voluntariamente, porque já haviam se dobrado. Amém? Mas aqueles que não se dobraram, as almas que estão hoje no inferno, as vidas que estão hoje no inferno, o inferno vai despertar e vai ser levado diante da presença daquele que está sentado sobre o trono. Diz a Bíblia que esse dia vai ser tão terrível que os homens irão correr de mar a mar, procurando um lugar, uma caverna, em que eles irão dizer assim: caverna, caia sobre mim, para que eu consiga fugir daquele que está sentado sobre o trono. Mas diz a Bíblia que todos serão trazidos diante do tribunal de sua majestade, do juiz. Hoje ele é o advogado que está ao lado, o que defende, o que persegue, o que morre, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas quando ele vier no juízo final, ele será o juiz implacável, ele será o juiz que é a justiça, ele regerá as nações como uma arma de ferro. Lá não vai ter misericórdia, lá não vai ter mais graça. A graça é hoje, o tempo do perdão é hoje, o tempo do arrependimento é hoje. Quem perder esta oportunidade terá que se ver como o rei dos reis, que está sentado sobre o trono. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bom, para 17 ainda falta 13, mas eu paro agora, tá? Nós vamos continuar essa palavra outro dia, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o segredo da vitória, do sucesso, não confunda humildade com miséria. É um defeito da grande massa pentecostal do Brasil: confundir humildade com miséria. Não é a mesma coisa, viu, irmão? Ser humilde não é ser miserável. Você pode ser humilde e ser próspero. Viu? Prosperidade é para você. É para você. O teu Deus é dono do ouro e da prata. Mas prosperidade, a prosperidade, ela é nogênia da fidelidade. Por isso que os nomes são parecidos. É nogênia. Se a mesa, viu? Grudadinho um na outra, você só terá prosperidade se você tiver fidelidade. Fidelidade. Só prospera aquele que consegue entender que nada do que ele possui é dele mesmo, mas tudo vem de Deus e é de Deus. Por quê? Porque Deus está precisando para o seu reino de homens e mulheres que sejam canais de bênção, seja da palavra, seja do conhecimento da palavra, seja do dinheiro, seja da vestimenta, seja do calçado, seja dos dons espirituais. Quem recebe e entende que nada
Você tem que fazer o encanamento, direcionando a água para aquela torneira, né? Básico, né? Não precisa ser encanador para saber disso, né? O cano tem que vir com as curvinhas, com as luvas, até chegar naquela torneira. Aquele canal é aquela torneira que vai fazer a água chegar no copo, chegar na máquina de lavar, chegar no balde. Ela enche todo mundo, ela vai ficar cheia. Porque o intuito, a função, não é estar cheio, é transmitir. Quando você entender, meu irmão, que Deus não quer prosperar você para você ser milionário, Deus quer prosperar você para você ser um abençoador. Aleluia! A você dividir, abençoar. O conhecimento da palavra, se você não pregar, serve para quê? Não é para nada. O dom espiritual, o dom de profecia, se você não profetiza, para que você quer ver profecia? Dom de cura, se você não estiver para ser que nem aquele general da Polícia Militar, quando aparece na televisão, aquele monte de estrela. Quem combate crime na rua é soldado para ele, aquele monte de estrela dele não serve para nada, só serve para ele. A prosperidade da tua vida, o dom de Deus, o principal é a salvação, e os demais dons espirituais, o dom de ministrar, de ensinar, de pregar, de curar o enfermo, o dom do amor principal, o que nunca vai acabar, o amor. A profecia vai acabar, a ministério vai acabar, tudo vai acabar. Lá no céu tem o pastor lá, Jesus. Tudo isso aqui vai passar. Essa diferença de hierarquia entre mim e você, tudo isso vai acabar. Lá no céu nós somos todos iguais. Diante do Senhor nós somos todos iguais. A única coisa que não vai acabar é o amor. Então ame o teu irmão, ame a tua família, ame o teu irmão de igreja, ama até o teu inimigo, porque quando você faz isso, você se parece com Cristo. Amar quem te ama é uma missão muito fácil para qualquer um de nós. A missão mais difícil é fazer como Cristo, amar aqueles que te odeiam. Isso é olhar, é viver e é buscar as coisas que estão de cima. Bem?